Fala galera! Dia D, o novo filme de Steven Spielberg, Evil Dead Burn, mais uma sequência de A Morte do Demônio, Casamento Sangrento 2, A Maldição da Múmia, o remake de Resident Evil, o filme de lobisomem do Robert Eggers. Nenhum desses longas-metragens estará na minha já tradicional lista dos 7 filmes de terror mais promissores de 2026. Vem comigo que está começando o Horror Pet. Canal do Getro de volta para mais uma temporada. E como eu já disse antes da vinheta, não espere ver nessa lista blockbusters, franquias famosas, adaptações de games ou qualquer coisa parecida. Embora eu tenha lá os meus contatinhos no exterior, como vocês bem sabem, este ano resolvi seguir mais o meu feeling e me cercar de produções relativamente fora da caixinha, digamos assim. Inaugurando a lista na 7ª posição, a única sequência presente por aqui, Natureza Violenta 2. Sim, isso mesmo. O primeiro filme de 2024 foi eleito pela crítica especializada como um dos melhores daquele ano. E embora eu não tenha curtido muito o longa-metragem, achei a proposta do diretor Chris Nash fazer um slasher onde a história fosse narrada, ou melhor, fosse mostrada pelo ponto de vista do serial killer, uma ideia interessante. Nash cresceu assistindo a franquia Sexta-feira 13 e esse projeto foi a maneira que ele encontrou para homenagear o subgênero do horror que ele tanto venera. Embora o resultado final tenha se mostrado para mim agridoce, cansativo, acompanhar esse Jason Culver que caminha, se tornou algo maçante. O filme, de certa forma, acerta o passo no terceiro ato, quando Nash abandona o formato POV e abraça a filmagem tradicional, entregando um senhor banho de sangue. O trailer do segundo, com o Johnny, o nome é Johnny, atacando num acampamento de verão, leva a crer que o realizador vai deixar de lado esse teor contemplativo do original e oferecer algo mais comercial, digamos assim. Em entrevista, os produtores do filme prometeram seguir a cartilha das sequências, com mais morte, mais outra violência e mais sangue, ao mesmo tempo em que pretendem subverter as tradições clássicas dos slashers. Preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Se os caras realmente acertarem o passo nessa sequência, Violent Nature terá potencial para se tornar, a curto prazo, uma icônica franquia do gênero. Em tempos onde o palhaço Terrifier vem nadando sozinho de braçada, é sempre bom ter um concorrente à altura. A intenção do canal Shudder é lançar Natureza Violenta 2 nos cinemas gringos em junho, no auge do verão americano. Na 6ª posição, a minha aposta vai para o brazuca Herança Canibal, que mistura terror visceral, humor ácido e violência gráfica. A sinopse acompanha Jorge, um homem de meia idade, filho de um famoso apresentador de programas infantis dos anos 80, que, ao retornar para casa onde seu pai viveu seus últimos dias, Jorge e também sua filha Manu, de 19 anos, são forçados a confrontar segredos obscuros do passado. Em Extermínio 3, A Evolução, o diretor Danny Boyle gravou algumas sequências usando uma série de iPhones 15 Pro Max. Em Herança Canibal, por sua vez, o diretor Fernando Sanches, este é o terceiro longa-metragem de sua carreira, Sanches, que é um profissional super conceituado no mercado publicitário, ele dirigiu A Pedra da Serpente, que eu já indiquei aqui no canal, e também o curta premiadíssimo 5 estrelas. Sanches, aqui, utilizou um iPhone 16 Pro Max como câmera principal. O filme inteiro
foi rodado com um celular. Fazer cinema no Brasil é um desafio constante e os realizadores precisam mesmo se virar nos 30 para tirar seus projetos do papel. E isso não é nenhum demérito pro filme, tá? Muito pelo contrário. Acho louvável, visto que funciona enquanto decisão estética e traz agilidade para a produção. Conhecendo o Sanches como eu conheço, acredito que ele vai conseguir entregar um longa não só assustador, mas que também, pelo trailer, né, dá pra gente perceber, aborda nas entrelinhas temas melindrosos, como a adultização e a sexualização infantil. A previsão de estreia de Herança Canibal é outubro, mas essa data pode mudar, visto que o filme vai primeiro passar pelo ritual de carimbamento, ou seja, vai ser exibido em festivais internacionais antes de chegar por aqui. Na Coreia do Sul, mais exatamente na província de Yeonsangan, existe um reservatório de água chamado Salmokji, um lugar cercado de lendas e superstições. E esse local serviu de inspiração para o filme Salmokji, Whispering Water, que traduzindo para o português seria algo como Salmokji, água sussurrante. A trama é a seguinte: uma figura misteriosa é capturada em uma imagem do Google Street View e uma equipe de filmagem decide ir até o reservatório conferir que figura é aquela. E eles vão pra lá se cagando de medo, visto que outra turma de filmmakers, amiga deles, desapareceu misteriosamente ao visitar Salmokji. Enquanto a equipe investiga a origem da tal imagem misteriosa, descobre que o reservatório está ligado a um incidente passado que nunca foi totalmente esclarecido, e isso tem conexão com os eventos sobrenaturais que por lá ocorrem. Produções rodadas em locais considerados assombrados sempre ganham minha atenção. E lá na Coreia do Sul, os cineastas são corajosos, eles vão mesmo rodar nesses locais, nada de ficar recriando cenários em estúdio. E esse background, a ambientação, contribui muito na imersão do espectador. Por falar em produção rodada em local supostamente assombrado, já indiquei aqui no canal Gonjiam, Hospital Maldito, outro filme coreano rodado num hospício abandonado, considerado assombrado, filme de 2018, disponível no Prime Video. Se Salmokji conseguir um resultado próximo a Gonjiam, teremos um senhor filme de terror. Whispering Water estreia em 8 de abril na Coreia do Sul. Chegando em quarto lugar, Levíticos, terror sobrenatural que fez um enorme barulho no Festival de Sundance, onde teve sua premiere em janeiro e rapidamente foi adquirido pela Neon. A produtora e distribuidora Neon hoje, se você não sabe, disputa tete a tete o nicho de filmes fora da curva, digamos assim, com a A24. A trama acompanha dois rapazes, Nian e Ryan, que se apaixonam e, por fazerem parte de uma comunidade religiosa muito conservadora, resolvem manter o romance em segredo. Mas não demora para que eles sejam descobertos e submetidos a um estranho ritual de cura gay. Isso mesmo, acredite. O procedimento, vamos chamar assim, envolve uma malévola entidade sobrenatural que passa a persegui-los. Essa criatura assume a forma de quem o aflito mais deseja, ou seja, para Nian, ela parece com o Ryan, e para Ryan, ela parece com o Nian. Quando a entidade surge, os ataca violentamente. O título faz menção ao livro Levítico da Bíblia, onde Deus, através de Moisés, passa seus ensinamentos para o povo de Israel, ressaltando o quanto é necessário obedecer às leis divinas para manter um relacionamento correto com ele. Este é o longa-metragem de estreia do australiano Adrian Chiarella, que parece ter bebido na fonte de It Follows, Corrente do Mal, de 2014. O trailer não foi divulgado ainda, mas não deve demorar, visto que a Neon tem planos de lançar Levíticos no verãozão americano. Em 2019, começou a circular, ou melhor, a se formar em um fórum do 4chan,
uma creepypasta chamada de Backrooms, um local fictício, um labirinto extradimensional, impossível de mensurar o tamanho, cheio de salas vazias e às vezes habitadas por criaturas além da compreensão humana. Ao passar dos anos, a creepypasta foi se expandindo à medida que os usuários do 4chan acrescentavam novos conceitos e possibilidades. O medo nas backrooms baseia-se na sensação de isolamento, em lugares esquecidos e na atmosfera perturbadora de um espaço imenso e sem sentido. Em 2022, percebendo o potencial da creepypasta, o youtuber americano Kane Parsons, que na época tinha apenas 16 anos, resolveu desenvolver uma série de curtas-metragens sobre as backrooms, trabalhando não só as ideias discutidas no 4chan, mas também acrescentando novos elementos. E esses curtas viralizaram pra caramba, acumulando juntos mais de 200 milhões de views, fazendo com que as backrooms ficassem conhecidas por toda a internet. A A24, então, resolveu surfar o hype e bancar um projeto sobre o tema, tendo o Kane Parsons na direção. O teaser divulgado revela nada sobre a trama, mas fontes ligadas à produção afirmam que Parsons vai aproveitar ideias que ele utilizou em seus curtas neste bendito longa-metragem. Backrooms está programado para estrear no Brasil em 29 de maio. Jordan Peele, Zach Cregger, Ari Aster, esqueça esses caras e passe a prestar atenção nesse sujeito aqui, Damian McCarthy, o diretor de Kavit, o Alerta de 2020, e Oddity, Objetos Obscuros de 2022. Dois filmes pouco conhecidos, mas muito interessantes, principalmente o Oddity, que ganhou uma cacetada de prêmios e abriu as portas de Hollywood para esse cineasta irlandês. Hawkon é o seu primeiro longa-metragem em parceria com um estúdio americano, e o filme será distribuído nos Estados Unidos através da Neon, novamente ela. Quem protagoniza Hawkon é o Adam Scott, o astro da série Ruptura, interpretando aqui um escritor de terror que viaja até a Irlanda para espalhar as cinzas de sua mãe. Ao se hospedar em uma pousada isolada, o cara escuta dos funcionários do lugar histórias cabulosas sobre uma antiga bruxa que assombra a suíte nupcial daquele estabelecimento. E isso deixa o sujeito bastante intrigado. Não demora para que visões inquietantes e um trágico acontecimento façam florescer traumas sombrios do passado desse cara. O McCarthy sabe como construir uma atmosfera de tensão sem ter que apelar necessariamente para jump scares. E esse aqui, pela prévia divulgada, promete ser mais um longa-metragem inquietante para sua promissora carreira. Tomara que eu esteja certo, porque estou apostando muitas fichas em Hawkon. A Diamond Films, que não é boba, já adquiriu os direitos de distribuição no Brasil e vai lançá-lo em 30 de abril com o subtítulo O Pesadelo da Bruxa. Outro jovem diretor para ficar de olho é o americano Curry Barker. O Curry, assim como os irmãos Philippou, de Faça Ela Voltar, também começou sua carreira no YouTube fazendo vídeos de humor e em 2024 chamou a atenção da internet com Milk and Cereal, um terror despretensioso muito legal, feito no esquema guerrilha, com o budget equivalente a troco de pão. Obsession, seu novo trabalho, custou apenas $1 milhão, cifra irrisória considerando os padrões hollywoodianos. Depois de passar e causar alarde em vários festivais internacionais, Toronto, Sitges Fantastic Fest, a Fox Features, percebendo o potencial do longa, foi lá e comprou os direitos de distribuição por $15 milhões. A trama é bem simples. Um jovem apaixonado por uma colega de trabalho decide recorrer a um objeto sobrenatural para conquistar a garota. O tal objeto, que custou menos de $7,
uma caixa com a etiqueta Salgueiro de um Desejo, supostamente concede um único desejo ao seu usuário. E o desejo até que se realiza, mas o rapaz descobre da pior forma que mexer com forças desconhecidas sempre traz consequências perigosas. Barker tem um senso de humor peculiar, então espere por resoluções insanas, apesar da premissa simplória. Um dos meus contatinhos viu o filme no Festival de Toronto, no Canadá, e disse que a obra é a cara do meu canal. Espero que isso seja um elogio, porque eu estou colocando Obsession no primeiro lugar da minha lista. A estreia no Brasil acontece em 21 de maio. E aí, gostou da lista? Anotou os títulos que lhe pareceram mais interessantes? Quais são os filmes de terror de 2026 que você não vê a hora de assistir? Escreva nos comentários que eu quero saber. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e me seguir nas minhas outras redes sociais. Tchau e até a próxima!